De bom escravo a mau cidadão? Parece uma pergunta forte, né? Mas é exatamente essa a provocação que o sociólogo Clóvis Moura faz. E é uma pergunta que mexe com uma ferida bem profunda da nossa história, a história do Brasil. Vamos mergulhar nisso agora para entender como essa transformação teria acontecido. É com base nesse livro que a gente vai fazer essa análise. O trabalho do Moura, olha, ele basicamente desafia aquela história que a gente costuma ouvir na escola sobre o fim da escravidão, sabe? Ele nos convida a ir além da festa, da celebração da liberdade, para encarar uma realidade, uma realidade bem mais complexa e, vamos ser sinceros, bem mais desconfortável. E aí fica a grande questão, que é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. O que acontece quando a liberdade chega, mas não leva à igualdade? Quer dizer, o que rola quando se quebram as correntes, mas as portas para uma cidadania de verdade, para uma vida digna, continuam fechadas? Então, para entender a realidade que o Moura apresenta, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mito. Vamos ter que desmontar um pouco a história oficial. Aquela que provavelmente a maioria de nós aprendeu e que ajudou a criar a imagem que o Brasil tem de si mesmo. A história que se popularizou é quase um conto de fadas. Ela diz que em 1888 o Brasil se redimiu. Foi um momento de redenção nacional, um ato que teria limpado a consciência do país. E a partir daí, dessa suposta redenção, nasceu uma ideia muito forte, a da democracia racial. Aquele conceito de que, sem escravidão, todo mundo passaria a ter a mesma chance, sabe? E o Brasil viraria um lugar de harmonia total entre as raças. É uma história bonita, né? Só que na visão do Clóvis Moura, é uma história que não se sustenta. É, em grande parte, uma ficção. Ok, agora vamos deixar essa história bonita de lado um pouco e olhar para a realidade que o Moura documentou. E olha, o que a gente vai ver é que aquela narrativa de redenção se transforma em uma história de exclusão, em uma exclusão planejada. É aqui que a coisa muda de figura. Porque, segundo Moura, ao contrário do que o mito diz, a abolição da escravidão não foi seguida por uma integração. Aquelas pessoas recém-libertas não foram abraçadas pela sociedade. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma substituição sistemática. A palavra-chave aqui é essa: substituição. A mão de obra negra que construiu o país não foi integrada, foi substituída. E os números que vamos ver a seguir não deixam dúvida. Para entender isso, a gente precisa olhar para os números. E os números não mentem. Pega São Paulo, que era o motor econômico do país na época. Nos 60 e poucos anos antes da abolição, chegaram uns 200 mil imigrantes. Agora, olha só o que acontece nos 10 aninhos depois da abolição. O número salta para mais de 730 mil. É uma explosão. A mudança é absurda. Para colocar isso em perspectiva, pensa assim. Quase 80%, 78% de todos os imigrantes europeus que foram para São Paulo no século XIX chegaram numa única década. E que década foi essa? Exatamente a que veio logo depois da abolição. Isso não é coincidência, né? De jeito nenhum. E aí que está o ponto central do argumento. Isso foi um projeto. O projeto de Estado. O governo brasileiro pagou passagem, fez propaganda lá na Europa, criou toda uma política para trazer imigrantes brancos. Para quê? Para ocupar os postos de trabalho, principalmente nas fazendas de café. E a população negra recém-liberta? Bom, foi simplesmente deixada de lado, sem terra, sem estudo, sem apoio nenhum. E o resultado disso tudo? Essa imagem, que está na obra do Moura, mostra bem. As pessoas que antes eram escravizadas não foram trazidas para o centro da nova sociedade que estava nascendo. Pelo contrário, foram empurradas para as margens, para as periferias das cidades, para os bicos, para a pobreza. Beleza, a gente viu a exclusão econômica, mas isso teve uma consequência na cabeça das pessoas, uma consequência ideológica. Agora a gente vai entender como essa exclusão material foi usada para criar uma imagem, um estereótipo social que é, ao mesmo tempo, muito poderoso e muito perigoso. O caminho que o Moura descreve é bem claro. É quase uma receita de bolo, só que uma receita trágica. Funciona assim. Primeiro, nega seu acesso à terra e ao trabalho formal. Isso, claro, gera pobreza e joga as pessoas para as margens das cidades. O que acontece depois? Essa população acaba superrepresentada nas estatísticas de desemprego, de criminalidade, e aí vem o passo final. A sociedade olha para esses números e, em vez de enxergar o resultado de uma exclusão, ela enxerga o quê? Uma suposta falha de caráter, uma falha daquelas pessoas. E pronto, está criado o rótulo do mau cidadão.
E olha, isso não é só uma ideia, uma teoria. Moura mostra dados para provar. Dá uma olhada nessa pesquisa, por exemplo. Quando perguntaram a quem se aplicavam certos traços negativos, preguiçoso, desonesto, ladrão, pouco inteligente, a resposta foi esmagadoramente associada a negros e mulatos, ou seja, a consequência da exclusão virou uma suposta causa, virou um traço de personalidade. E os números da criminalidade contam a mesma história. Esse gráfico do Rio de Janeiro, lá de 1950, é um soco no estômago. A população negra e mulata era 30% do total da cidade, mas na prisão era 61%, mais do que o dobro. E como a elite da época lia isso? Não como um sintoma da exclusão, mas como a prova de que o mau cidadão tinha uma natureza criminosa. Então, chegamos na definição do que é o mau cidadão. Não é uma pessoa, é uma ideia. É um estereótipo que foi construído para uma finalidade muito específica: justificar a desigualdade. É uma inversão total. Em vez de olhar para a estrutura social que criou a pobreza, se aponta o dedo e se culpa a própria vítima pela situação dela. Mas e aqui é muito importante, essa análise do Moura não é só para a gente entender o passado, não. Ela é uma ferramenta, uma chave, para a gente conseguir decifrar as desigualdades que a gente vê no Brasil até hoje. Tem um poema que o Moura cita ele resume tudo. Diz assim: fomos escravos libertos, mas se não há tronco nem peias, se abertas foram as cadeias, vivemos noutra prisão, na prisão da pobreza. É isso, a liberdade no papel, mas uma prisão na vida real. O argumento central do Moura é que o trauma da escravidão não acabou com uma assinatura numa lei em 1888. Esse trauma continua vivo. Ele ecoa nas estruturas da nossa sociedade, no preconceito, nas desigualdades que a gente ainda enfrenta. No fim das contas, a conclusão que o livro nos apresenta é bem direta. A Lei Áurea não foi o fim do racismo no Brasil. Foi, na verdade, uma transformação, uma metamorfose. O racismo deixou de ser algo legal, oficializado na escravidão, e se tornou algo mais sutil, um sistema de barreiras sociais, econômicas, de preconceitos, que continua funcionando muito bem para manter a velha hierarquia racial de pé. E aí, o ciclo se fecha. Aquela figura do bom escravo, que era o obediente, o passivo, útil para o sistema escravista, ela foi trocada. Trocada pelo mito do mau cidadão, o preguiçoso, o perigoso. E por quê? Para justificar por que essa população continuava sendo deixada de fora, excluída de uma cidadania de verdade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A análise do Clóvis Moura sobre o Brasil, no fundo, é um convite para a gente ser honesto. E a pergunta que fica é: que mitos a nossa sociedade conta para si mesma? Que histórias a gente aceita como verdade sem nem pensar a respeito? E mais importante, será que esses mitos não estão, até hoje, servindo para justificar desigualdades que a gente simplesmente prefere não ver?